Boa noite, galera. Explicando aqui os últimos detalhes. Como eu já tinha comentado, hoje terá uma live com a Joyce. Tô só... sobre manter a calma. E aí já tinha sido divulgado tudo, só tô esperando o povo entrar e a Joyce também, para falar sobre o tema. Eu já vi que a Joyce chegou. E aí falará sobre a questão de manter a calma em plena situação que está complicada, na situação que está atingindo a população. E se manter a calma é fundamental hoje, né? É essencial nesse mundo atual que vivemos, se manter em constante harmonia. E, e aí, com o apoio da Joyce, daremos opinião sobre isso. Ela como psicóloga sobre essa Eita, questão. deu! Ah, deu! Oi, gente! Isso que é animação, hein, Jair? Ai, gente, deu, gente, tudo bem? Nossa, não tá aparecendo minha cara. Peraí, gente. Então, deixa eu arrumar aqui certinho. Ah, peraí, deixa eu só arrumar pra vocês me verem. Será que dá? Acho que dá. Peraí, eu seguro a mão também. Tudo bem, gente? Que saudade de vocês. Oi, Saulo! Oi. Tá ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem, tô muito feliz em estar aqui com vocês, assim, falar sobre psicologia, quarentena, saúde mental, um bilhão de coisas. Então, tô muito, muito feliz mesmo de falar sempre o que eu amo, é sempre maravilhoso. Sim. É, E liga tem não que eu gente tô chegando? com muito calor. Nossa, tem gente chegando ainda? Será que tem. Quanta gente tem na live aqui, galera? Eu não tô enxergando aqui. 3. Nossa, que é o pessoal lá do Nerdolândia lá. Agora 4. Mas aí, Joyce, entrando um pouco do tema, né? Manter a calma. Hoje, considerando a situação de pandemia, das pessoas, tudo, as pessoas estão tudo em pânico, né? Você como psicóloga, você acha que as pessoas hoje, por estarem em isolamento e até acesso a, tipo, parar o organismo deles e agora estão entrando em um estado, como diz, mudou totalmente. A psicologia neles mudou. Você acha que essa parada e ficar em quarentena, a tendência maior das pessoas entrarem em pânico? Assim, a quarentena em si é algo assim bem complicado, né? O que acontece? Os meus pacientes sabem muito disso, porque eu não canso de repetir isso para eles. Eu repito várias e várias vezes. O que acontece? O mundo coloca para gente uma rotina muito exorbitante, tanto que a gente não tem tempo às vezes para parar, para olhar para a gente, para olhar para as pessoas ao redor e tudo mais. É só trabalho, 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 estudo, estudo, estudo. E daí agora a gente é forçado a olhar para a gente, a olhar para as pessoas ao nosso redor e tal. E isso causa pânico. Por quê? Porque às vezes a gente olha para algumas coisas que a gente não quer olhar para a gente, né? Eu estava conversando com uma amiga esses dias e ela estava falando uma coisa super legal. A gente estava conversando sobre quarentena e tal, ela é psicóloga também. E tal, e ela tava falando, nossa, Joyce, esse momento de quarentena, para mim, em alguns momentos é tão difícil que eu deparo com alguns defeitos que no cotidiano mesmo eu não tenho tempo para olhar. E eu tô tendo que lidar com isso está me causando uma ansiedade tremenda e tal. Então, assim,
as pessoas estão sendo obrigadas a olhar para si. E olhar para si nem sempre é simples. Só que ao mesmo tempo que você está olhando para si, todo mundo ao seu redor está olhando para si também, está tendo que lidar com todos os problemas. Aí isso acaba gerando conflito, isso acaba gerando ansiedade, não é todo mundo que consegue lidar realmente com isso, né? Eu tô vendo por aí muita gente querendo se suicidar porque não está conseguindo lidar com essa ansiedade, com essa depressão, que a mídia também acaba colaborando tanto para isso, né? Tanto que as pessoas que me procuram, e eu falo muito isso para elas, e até um dos motivos que eu reabri meu canal, literalmente, assim, e tal, para ajudar essas pessoas, literalmente. Porque o que acontece? Elas me procuram e falam, ai, Joyce, eu vi que na minha cidade tem um caso de coronavírus e eu tô com medo de ser contaminado, de pegar minha família ou de pegar meus filhos, o que que eu faço? Eu tô enlouquecido, tô desesperado, tô com uma ansiedade lá em cima, não sei o que que eu faço. Eu falo, gente, né? A gente primeiro tem que se reinventar e segundo que a gente tem que se blindar, né? Se a gente sabe que a gente tem tendência a uma ansiedade maior, a uma depressão maior, galera, vamos parar de ver TV, né? Porque daí você vê, daí que sua ansiedade vai piorar mais. Porque você liga no Jornal Nacional, por exemplo, é só coronavírus, coronavírus. Eu tava passando esses dias de madrugada e eu fiquei até impressionada. Tem plantão do corona na TV, para vocês terem uma ideia. Né? O tanto que está sendo falado disso. Né? Então, se você já tem uma ansiedade maior, isso vai piorar, né? Eu acredito que o processo de quarentena seja muito mais se voltar para si do que voltar para o interno. Isso eu estou vendo assim muita gente falando. Eu tô vendo muita gente falando sobre mudança, que eu acho que é uma palavra bem interessante para esse momento, para a gente olhar para si e tentar mudar algumas coisas que a gente vê que a gente não gosta. Eu acho que esse é o momento literalmente para a gente tentar fazer esse processo de mudança, de olhar para si, sabe? De tentar olhar um pouco para as pessoas que estão ao nosso redor. E isso me faz lembrar uma outra coisa ainda. Olha só como eu sou rápida, né? Esses dias não, há muitos anos atrás, tem um filósofo que eu juro para vocês, eu tenho vontade de fazer filosofia só para ter aula com esse cara, que é o Mário Sérgio Cortella. Eu acho que esse é o nome dele. Ele é mais conhecido como Cortella, galera. Se vocês quiserem, procura aí. Canal do Cortella. Ele tem várias palestras e é bem interessante porque Não é corona. Oi? Eu espirrando, não é corona. Uma, uma das palestras do Cortella que ele traz, e eu acho isso assim muito fantástico mesmo. Que ele traz que assim, que antes do advento da televisão, né? E ele traz isso de uma forma extremamente cômica e é super engraçado, né? Ele fala assim que eles faziam uma coisa que você não acredita, eles conversavam, né? E tal, e é uma coisa que a gente não faz hoje em dia, que a gente está sendo obrigado também nessa quarentena a conversar com as pessoas que estão ao nosso redor, que convivem com a gente, sabe? E tal, e esse processo para algumas pessoas está sendo difícil também, né? Além de ter que lidar com as questões que a gente está olhando dentro de si, conviver com o outro também. Não está sendo nada fácil, mas eu acredito assim, apesar de saber que isso vai ter um impacto muito grande na economia, isso a gente provavelmente não tem como prever o tamanho da crise que está por vir. Né? Eu acho que é impossível a gente falar de tamanho ou como é que vai ser agora, nesse momento. Eu acho que o boom está acontecendo agora, né? E tal, mas eu acho que veio na hora certa, né? Porque o ser humano precisa dar uma parada também para olhar para si, né? Entender que a coisa não está lá fora, está dentro, né? Tudo que você pensa, tudo que você quer, tudo que você deseja, sua vida está tudo dentro de você,
né? Enquanto o ser humano ele não aprender que o negócio não está fora de si, está dentro, né? O pessoal não vai evoluir, o pessoal não vai crescer, enfim, assim, eu acho que veio, assim, apesar dessa questão econômica, eu acho que veio num momento muito propício, realmente, assim, para os seres humanos se olharem, dar uma parada, né? Dar um break aí, olha, peraí, vamos dar um break realmente porque a coisa tá dentro e não tá fora. E até esse é um dos objetivos do meu canal também, né? Gente, eu tô com um canal, tá? Eu abri de novo o meu canal, como eu falei anteriormente, né? E lá eu tô colocando atividades, literalmente, para a gente mudar um pouco o foco do corona, a gente se conhecer melhor, a gente abaixar um pouco a ansiedade, tanto que essa semana a gente vai ter uma meditação realmente para ajudar as pessoas a dar uma baixada realmente na ansiedade, ficarem um pouco mais tranquilas, enfim. E autoconhecimento também, né? Enfim, até no primeiro vídeo foi super interessante. Alguns pacientes meus vão reconhecer isso. Eu trouxe um jogo que eu uso muito na clínica e a gente consegue usar em situações não clínicas também, que é para ajudar as pessoas a conversarem, né? Que é um jogo de perguntas, né? Que olha, se você gosta de moda, ou por que você gosta de moda, né? Tem uma pergunta lá que eu acho assim, a mais interessante de todas. Se você pudesse apagar um ano da sua vida, qual seria? Né? Então leva as pessoas a conversarem realmente, a pensarem sobre si, assim. Enfim, tem um outro também que esse eu usei menos, né? Que é um que você faria, né? Que tem situações hipotéticas. Mas são coisas que eu uso bastante no meu trabalho terapêutico. O pessoal sabe, né? Eu faço bastante atividade. Às vezes eu chego com um monte de isopor, assim, com um monte de coisa, realmente para a gente fazer algumas coisas que naquele contexto, naquele momento do processo fazem sentido. O que atinge hoje um pouco o pessoal também, que você tinha falado, é que você falou das pessoas não se conhecerem mais. Né? As pessoas, hoje, infelizmente, o marido e a esposa não têm mais aquele contato com os filhos, nem com eles mesmos. Acho que alguns agora vão ter que entrar em quarentena, não, caiu no cenário, de quarentena. Olha, nossa, filho, você cresceu, né? Tipo, porque hoje as pessoas acabaram vivendo um mundo de não ter tempo para ninguém, né? Nem mesmo para si mesmo. Para se ver, tudo. O que você fala do Marcelo Cortella, tem um livro que eu li dele recentemente, que é o Por que Fazemos o que Fazemos. Ele entra num questionamento, qual que é o sentido de nós fazer alguma coisa? E é um momento propício para isso, né? Para se avaliar, para se conhecer e ver por que eu faço o que eu faço. E por que eu não faço o que eu não faço? Tipo, é meio filósofo, né? Pensar no que eu faço e por qual motivo eu estou fazendo e por que eu não faço aquilo que não faço. E as pessoas, acho que é um momento propício para isso, né? Como diz, para não entrar em pânico, para não entrar em manter calmo, essa parte também, buscar formas de complementar, né, de estudar. Acho que você vai entrar nesse tempo. Até porque, assim, quando a gente está ansioso, na verdade, a gente não consegue pensar em nada. A questão da meditação que eu pensei em trazer essa semana realmente é para a gente conseguir abaixar um pouco a ansiedade, para a gente começar a pensar em outras coisas. E daí, nas outras semanas, tem outros vídeos que vão complementar realmente isso, que vão ajudar as pessoas a pensarem um pouco, organizar um pouco as ideias do que eu quero, do que eu preciso fazer e tal. E a respeito de você falar de se olhar, né? E isso é algo que eu vejo muito no meu contexto clínico de trabalho mesmo. Se olhar é difícil, né? Porque tem coisa que a gente não quer olhar, porque é difícil, né? Eu não consigo lidar às vezes com determinadas lembranças, eu não consigo lidar com determinados defeitos, às vezes. E se olhar é um processo muito complicado, né? E é um processo muito difícil às vezes, né? Às vezes é muito complicado, literalmente, assim, e tal. E um exemplo disso
é que às vezes, né, eu acredito que para aplicar algumas coisas a gente tem que ter um mínimo de responsabilidade possível, né? E em alguns momentos, com alguns pacientes, eu apliquei algumas técnicas, tipo do espelho, da pessoa olhar para o espelho, por exemplo, e tiveram várias e várias reações. Porque se olhar é difícil às vezes, é complicado, sabe? Mas eu costumo falar para as pessoas que é um processo. É um processo que leva um tempo e que agora as pessoas estão obrigadas a fazer. Então, porque hoje, o olhar os seus defeitos, só que eu pego também, e eu acho que a questão da mídia que você falou, eu acho que não é somente a parte de se olhar, mas também a parte que assim, você junta, porque entra, por exemplo, na parte da cognitiva, você está acostumado a ficar em constante agitação e não se manter parado, não se manter em um estado, naquele estado. Você está acostumado a todo dia levantar e trabalhar, tipo, aquele tipo, você está acostumado com uma rotina. E a partir do momento que você, tipo, dá um stop, é obrigado a parar. Você muda totalmente a sua rotina e você tem que ficar dentro de casa, confinado, teoricamente, por questão de segurança. E você tem que se olhar de uma forma diferente e mudar tudo. E você liga, quem quer assistir televisão, liga, igual você falou, o plantão das TVs nossa, corona, corona, corona. Não estou minimizando que o corona é uma doença preocupante, sim. Mas você começa a dar estímulo para o teu cérebro que aquilo vai te causar um problema. Você já está se enfrentando a si mesmo. Há muito tempo você não para se conhecer, para se avaliar. Quem que é o Saulo de verdade? Quem que é essa pessoa? Quem que é esse ser? E você ainda bota estímulos de que aquilo é uma tragédia, uma tragédia. E às vezes é necessário você dar tipo, calma, vou pegar umas coisas diferentes. Aproveita para tirar o tempo, né, para fazer coisas diferentes, tipo, estudar. Você gosta de assistir uma série? Vai assistir uma série. Você gosta de jogar videogame? Vai jogar videogame. Você gosta de, sei lá, ouvir piada? Vai ouvir piada. Não. Então você liga a televisão e no meu serviço, a televisão fica ligada. Nossa, é o tempo todo falando corona, 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 corona. Chegou um ponto que eu dá vontade de pegar um controle e tacar na televisão. Eu não aguento mais ouvir. E entro num estado que eu evito de assistir. Ah, mas por quê? Você não quer ficar informado? Você faz um filtro. Se você tiver um filtro, você consegue discernir. Ó, essa informação é útil, essa informação não é útil. Você consegue ter um filtro para se olhar para si mesmo e falar, ó, isso é eu, meus defeitos, minhas fraquezas, minhas fragilidades, aquilo que eu não consigo mudar. E você começa a olhar com uma visão diferente. Mas eu acho que tem uma explicação psicológica para isso também, mas você ter o filtro, como diz, esse filtro, de entender como que as coisas funcionam no seu organismo. Como que você. Porque a partir do momento que você entende o seu organismo, você sabe que excesso de informação não te faz bem. Agora, eu não sei qual que parte dentro da psicologia que entra essa parte do filtro para você entender o que é bom e o que não é bom para você, para se conhecer e para ver informações e conseguir ter o melhor, como diz, pegar somente o que é melhor para você. Não sei qual parte. Saulo, assim, do meu ponto de vista, a questão é que você é jogado o tempo inteiro um monte de informações, assim. Eu acho que fica até difícil de filtrar realmente, porque é a mesma coisa daquela coisa assim, água mole, pedra dura, tá que baixa, tá que fura. Por mais que você tenha um filtro no começo, entenda que isso talvez seja importante ou não, você vai vendo tanto, vai vendo tanto, vai vendo tanto, vai vendo tanto, que você vai acabar, sabe, algumas pessoas enlouquecendo mesmo. Eu tô vendo aqui, tem algumas pessoas muito próximas minhas, assim, que eu converso, às vezes via WhatsApp e tudo mais, que estão pirando na batatinha, literalmente, assim. Porque fica vendo e tal. Eu não estou dizendo que informação não é importante. Eu acho que informação é importante, mas informação na dose certa, né? E, enfim, até procurar realmente outros meios para saber realmente que tipo de informação é essa, se é correta. Eu estava vendo ontem na TV
Gente, o tanto de gente que tá fazendo remédio caseiro contra o corona e gente botando álcool literalmente para dentro do organismo e, e tal. Nossa, eu fiquei até impressionada. Uma outra coisa sobre a TV que eu acho legal, quem tem a oportunidade de TV a cabo, provavelmente deve saber disso. Tem uns canais que são abertos realmente assim para o pessoal que está na quarentena, e eu acho bem legal. Que tem alguns documentários interessantes, tem alguns programas legais, está passando bastante filme legal também. E tal, para quem gosta de terror, tem filme de terror também. E tal. E tem algumas coisas que estão aí de graça. Tem alguns cursos de inglês que estão gratuitos. A gente tem a Google Play, não é Google Play, a Globoplay, que está com alguns títulos também abertos, realmente para colaborar com essa quarentena. A gente tem muitas opções por aí também para a gente tentar mudar de foco. Fora algumas coisas que eu estou postando lá no meu canal. Então, vou tentar ler o nome dele. É o Ulinho. Mandou. Faz alguns dias que já não tem assistido jornais. Já é uma forma. Vamos dizer, você tenta achar formas alternativas. Eu falo de todo o meu coração porque isso é uma coisa que está funcionando muito. Eu estou indicando para algumas pessoas que estão com excesso de ansiedade muito grande parar de ver jornal, avisar todo mundo do WhatsApp. Olha, eu estou contar realmente, ser sincero. Olha, eu estou com uma situação, eu estou com uma ansiedade lá em cima, isso está me atrapalhando. Você pode, por favor, não me mandar coisas do coronavírus e tal, porque tem muita coisa. Gente, que absurdo. Olha, eu vou te confessar que eu tenho uma raiva, às vezes, de algumas pessoas, porque algumas pessoas já sofrem de ansiedade. E vem algumas pessoas e ainda mandam fake news, sabe? E é umas coisas, assim, exageradas, sabe? Extremamente exageradas, que a pessoa vai ler, vai acreditar e a ansiedade vai lá em cima, né? Por isso que eu falo para as pessoas, ó, fale para todo mundo, olha, eu não quero ver coisas sobre coronavírus, né? E tal. Quem tem problema com ansiedade, com depressão e tal. Mas daí vocês vão me perguntar assim, mas Joyce, qual que é o ponto de eu perceber que isso está sendo prejudicial para mim? A ponto de você olhar e falar, olha, isso está afetando minha vida negativamente, eu não estou conseguindo viver, né? Então aí é o ponto para a gente começar a tomar essas atitudes um pouco mais drásticas mesmo. De evitar de ver jornal, gente, vai ver outra coisa. A gente tem muita coisa legal disponível. A gente tem Netflix. Essa semana lançou a quarta temporada da Casa de Papel, que é uma série super legal. Tem uma série sobre o Freud, essa eu estou assistindo ainda, que é bem legal, não tem muito a ver assim, com a realidade, pelo que eu vi, assim, os burburinhos no YouTube e tal, mas ainda estou vendo, que é bem interessante também. A gente tem, tipo, tem muitas coisas interessantes lá para a gente tomar um bom tempo também, para a gente ver, só que não vai ver série tipo, de pandemia, essas coisas que lá também tem. E tal, assim, eu conheço gente que foi ver a Netflix, chegou para mim e falou, olha, Joyce, eu já estava super ansioso, abri a Netflix, fui ver um documentário sobre a pandemia, sobre infectologia e tudo mais, e eu não consegui dormir, porque eu fiquei tão ansioso que eu tive um ataque de pânico, cara. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a nossa saúde mental, né? E tal. E nesse momento, para quem isso não consegue lidar mesmo assim com tudo isso, procura uma psicoterapia, que isso é importante. Eu vejo que tem muitos profissionais, nós da psicologia, a gente está muito unido nessa, né? Tem muita gente com preço social, assim, que é um preço um pouco mais ameno. Eu não posso falar muito disso, porque o CRP ele proíbe a gente de falar, né? E usar isso como divulgação, principalmente. Mas tem muitos profissionais que estão realmente fazendo um preço mais social para as pessoas conseguirem fazer psicoterapia nessa quarentena, conseguirem lidar com isso, passar por isso com uma maior saúde mental
É super interessante. Tem uma plataforma também que eu tô só esperando uma aprovação do CRP, que é a chave da questão, que a gente está fazendo o acolhimento online lá também. Só que é gratuito, é bem legal, mas é algo muito mais pontual, não é uma psicoterapia. E é bem legal também. Então, assim, tem muita coisa interessante aí para quem não está conseguindo lidar com isso e tal, e está procurando alguma ajuda ou alguma coisa. Então, outra questão que é importante hoje, que você comentou, é das fake news. As fake news hoje vêm bombardeando o pessoal. Já era informação demais e tipo de falta, né? E igual, as pessoas têm tendência a aumentar o que já é um drástico. Tipo, não sei como diz, o que é benéfico para eles isso, mas parece que é o gosto dessas pessoas é causar o pânico mesmo, né? E acaba Às vezes, afetando. às vezes não é nem causar pânico. Eu não sei se vocês sabem, mas alguns sites ganham dinheiro com views. Às vezes eles inventam essa fake news para ter mais acesso e tal. Com isso eles conseguem mais visualização, consegue ver o nome deles assim, enfim, mais bocas, enfim, algo assim. Enfim, não é tipo assim, às vezes, assim, eu quero destruir a pessoa, eu quero conseguir dinheiro, eu quero, sabe? Enfim, muitas fake news vêm nesse propósito, literalmente, ou às vezes até para roubar dados, essas coisas. Eu tava vendo esses dias e tal, e até o meu namorado me mandou, né? Que eles fizeram até melhor vocês tomarem cuidado com isso também. Fizeram um site fake do cadastro que a gente vai ter que fazer para receber aquele acho que R$ 600 do Bolsonaro, que deu uma ajuda para o pessoal que está desempregado e tudo mais para roubar os dados da pessoa, sabe? Então, assim, muitas vezes, ou eles estão com uma intenção realmente bem ruim, como essa, ou às vezes eles só querem conseguir visualização, sabe? Daí as pessoas acabam vendo e acabam acreditando, porque às vezes o texto é muito bem escrito, né? Tem texto que não é bem escrito, né? Já recebi textos bem, bem assim, mal escritos. Mas tem textos que são tão bem escritos que a pessoa acaba acreditando, sabe? E se você não tem, assim, discernimento, você acaba acreditando mesmo. Então, que hoje na parte de, você falou de segurança, entra na parte do ter firewalls e ter um senso, né? Se essa informação é verídica ou não. Quando você for entrar num site, tudo, isso aí já é na parte pesquisar em sites confiáveis, em sites que realmente você sabe que tem credibilidade, essas coisas. Porque hoje aproveitam para de má fé e também tem alguns que realmente, o que eu falei, procura para causar mesmo um caos, causar uma, um pânico nas pessoas, né? E agora que você falou da chave da questão, estou ouvindo muitas publicações sobre a chave da questão, que é um A programa de. propósito, eu ainda tô para marcar uma live lá também. E tal, eu tô para marcar, eu não marquei ainda. O pessoal já me chamou para fazer uma live lá e tal, mas eu ainda tô para marcar. Daí o pessoal fica de olho aí no meu perfil, que eu vou fazer o stories dizendo que dia que vai ser, que horas que vai ser, para a gente conversar mais um pouco, né? Exatamente nessa questão da mudança de foco, eu acho que é a principal coisa, assim, que eu acho que é mais importante nesse momento, que vai mais ajudar as pessoas nesse momento, né? Tirar um pouco o foco do corona e vamos buscar coisas que vão me acrescentar mais, né? Que vão me fazer sair dessa diferente. Uma coisa que eu tô vendo também muito, assim, e tal, em todos os sentidos, assim, é a questão de mudança. Eu acredito que a gente vai sair desse momento muito diferente do jeito que a gente entrou. E tal. Eu acredito que a maioria das pessoas vão sair muito diferente.
né? Algumas vão sair um pouco mais maduras, talvez, outras sabendo lidar com outras situações, outras não também. Outras vão continuar do mesmo jeito. Então, porque uma coisa que eu usava um tempo atrás, então, Olha, voltar tem alguém aqui, ó. à pergunta. Tem alguém falando pô aqui. Não, eu fui digitar errado. Mas é alguma coisa que eu. É, deixa eu digitar aqui, botar o povo pode escrever que pode perguntar. Galera, manda pergunta aí para nós conversar, para nós bater um papo. Fala de vocês, como é que tá sendo a quarentena de vocês e tal. Eu tô aqui super para ajudar vocês, faço super questão, assim, e tal, porque até porque eu adoro, primeiro que eu adoro falar, né? E falar sobre psicologia, falar sobre saúde mental, nossa, é muito assim, é muito o que eu amo, é muito o que eu estudei para falar disso, assim, com tudo com muito amor, assim. Enfim, então vocês podem mandar perguntas aí, se o pessoal quiser conversar ou falar alguma coisa, pode mandar. Agora, uma coisa que você falou, que é mudança de foco, é uma analogia que eu já fazia há um tempo atrás. Quando eu trabalhava em vendas, eu tinha que mesmo com pessoas na rua. Pessoas que estavam realmente desmotivadas, vamos dizer assim, até com a vida. Achei muitas vezes, hoje, eu acho que principalmente as pessoas fazem, peguei um pequeno graveto aqui. Como que eu consegui agora, nem eu sei. E muitas vezes as pessoas na vida, né, eu acho que você entende isso como na psicologia também, esse graveto muitas vezes é o problema na vida das pessoas, né? E do coronavírus é isso também. Não que eu estou menosprezando a doença, mas muitas vezes na tua vida é um graveto. E na tua vida você tem isso aqui de coisas boas. O que é maior? O graveto ou, vamos dizer, o certificado? Ou o papel? É lógico que é o papel. Só que se eu botar o graveto na frente da câmera, ele tem tendência a ficar maior. Se Grande. você cara, focar demais vamos dizer assim, no graveto, ele vai tomar conta da sua vida. O problema vai ficar maior do que já é, né? E eu acho interessante, igual o projeto da Chave da Questão, é isso. Ter uma ajuda de profissionais para te auxiliar neste momento que está tudo querendo, parece que tudo é sensacionalismo. Você acessa a internet, notícia bombando, e o foco agora. Só que você tem que dar, tipo, até liga e desliga, né? Você tem que ligar e desligar. Entender que tem momentos que você vai ter que esquecer e viver. Apenas entender que aquele momento é o momento de você ter uma mudança. Uma mudança para ficar mais calmo, para ficar mais tranquilo, para ficar mais, como diz, mais zen, né? Camisa proposital. Não pode falar. Mudança, né? Eu acho que essa palavra ela é muito interessante, mas a gente tem que pensar, e uma pergunta que a gente tem que fazer é se realmente a gente quer mudar, né? Porque algumas pessoas realmente assim até querem, mas aonde elas estão é tão zona de conforto para elas, mas tão zona de conforto que elas mudam, sabe? E tal. Então, eu acredito que a mudança, a gente é muito mais um processo interno do que um processo externo. É claro que exige da gente algumas coisas, alguns movimentos externos, né? Da gente, às vezes, correr atrás de alguma coisa, a gente conversar com algumas pessoas, ou a gente até enfrentar algumas coisas mais complicadas. Mas, acima de qualquer coisa, é uma mudança muito mais interna do que externa, na verdade. E tal. E não é todo mundo que quer mudar, né? Não é todo mundo que quer mudar, ou às vezes
às vezes não é nem questão dela, às vezes ela também não tem condições de mudar também. A gente tem que pensar em muitas coisas, né? Quando a gente fala em mudança, eu acho impossível a gente falar em mudança sem um contexto também, porque eu acho que isso é algo muito particular de cada um, sabe? E tal. E eu vejo muito isso nos meus processos terapêuticos, que eu ajudo as pessoas a fazerem, que eu faço com os meus pacientes, que é sempre muito legal, né? A gente conversa bastante lá, a gente brinca bastante e tal. Às vezes a gente faz umas atividades, como eu falei, sabe? Realmente assim, mas eu converso muito com eles. Essa mudança é um processo mais interno do que externo, realmente. E é um processo. Não é algo que acontece de um dia para outro. É um processo, né? Um processo que às vezes leva tempo, que às vezes leva espaço, né? E as pessoas têm que entender que a mudança, como é um processo interno, é muito complicado acontecer de uma hora para outra. É um processo, sabe, que acontece às vezes mais devagar, outros um pouco mais rápidos, enfim. Mas eu acredito que a mudança é uma palavra muito chave aí nessa quarentena. Muitas pessoas vão sair realmente muito mudadas, até por conta da força mesmo, porque tá sendo obrigada a ficar em casa e lidar com as próprias coisas, ou lida, né? Agora não tem mais, eu preciso sair de casa, estou num ritmo exorbitante, não olho mais para isso deixa de lado. Não tem mais isso, né? Ou eu olho, lido com isso, ou eu olho e lido com isso. Não tem muita escolha. Então, o que eu tinha falado que também eu vim com a camisa proposital é que a frase da camisa é meio. É que por estar na câmera é difícil de entender, mas enquanto houver a vontade de lutar, haverá chance de vencer. É realmente disso. Sim, Enquanto. não. Olha, eu falo isso somente para as pessoas que têm depressão, tem essas coisas. A gente vê isso, essa vontade de lutar por parte deles e essa vontade de vencer. Nossa, é até bonito de se olhar um processo terapêutico de uma pessoa que tem depressão, né? É muito interessante. Então, que eu, como já tive teoricamente uma depressão, a parte. Tive que fazer o acompanhamento, tudo, por um tempo, até que eu consegui me superar. Mas foi essa, mais a minha vontade mesmo de querer lutar. E eu vejo esse. Por isso que eu falo que tem que ter um certo cuidado no que você está, como diz, se alimentando, vamos dizer assim. Alimentando intelectualmente, o que você está colocando na sua mente. Por quê? Então, pode falar. Fala, depois eu vou falar uma coisa. Se você começar a colocar informações boas, você vai começar a ter coisas boas. Se você começa a alimentar por informações de tragédias, você vai começar a ter imagens de tragédia. Muito antes do corona, eu já tinha essa noção de que se você começar a assistir muito jornal, principalmente jornais que retratam assaltos, mortes, tragédias, vai chegar um ponto que você vai começar a viver isso, tragédias. Não que você vai ter tragédia na sua vida, mas você vai começar muito a refletir nisso. Se você começar a assistir comédia, programas que motivacionais, tipo, sei lá, palestra da Daniel Godry, sei lá, essas galera que é mais motivação, ou coisas mais felizes, coisas melhores, você vai começar a viver, ser mais alegre, ser mais contente. Porque é o que eu falei, se você começa a dar muito foco em tragédias, você vai viver tragédias. E hoje, assistir televisão, você vai viver coronavírus, teoricamente. Você vai começar a respirar coronavírus, dormir coronavírus. A frase do teu dia vai ser coronavírus. Mas e aí, como tá teu filho? Tá bem. Mas de coronavírus só fica em casa. Tipo, vai começar a tua frase com isso. Então, o legal é você começar a respirar coisas diferentes.
Hoje tem muitos canais da Cabo, como você já falou, oferecendo uma programação gratuita, cursos, muitos lugares oferecendo cursos gratuitos. Então, quer dizer, Netflix acho que teve, não sei se é verdade, mas parece que teve um projeto também de fazer isso. Não sei se Netflix, TV a cabo e curso eu sei que é verídico. Mas aí tá. A Netflix eu não sei também, porque eu tenho Netflix já faz um tempo já, né? Até tem bastante coisa interessante lá. Eu sempre assisto alguns documentários ou algo assim. E tal. Até tava vendo uns documentários falando de algumas coisas que a gente não sabe quando a gente compra algumas coisas. E foi bem interessante. Assim, tem uns documentários de psicologia também e tal. E uma coisa que eu queria pontuar, na verdade, duas coisas. A primeira é que a função do psicólogo literalmente é isso, é chegar a um ponto que o paciente ele consegue lidar com isso sozinho, que não precisa mais da gente, né? Eu falo que não tem coisa assim mais maravilhosa do mundo do que a gente dar uma alta por um paciente. Eu lembro a primeira vez que eu fui dar uma alta para um paciente, nossa, não tinha coisa assim mais fantástica que isso naquele momento. Eu estava tão feliz, sabe? Enfim, assim, porque realmente deu certo. O paciente está bem e conseguiu lidar bem com as coisas e tal. Então, o intuito realmente é chegar a um ponto e o paciente ele conseguir lidar com isso de sozinho, sem precisar do profissional mesmo. Né? A gente criar essa autonomia. Mas criar essa autonomia vem desde o começo até o final, como essa alta é dada. Né? A gente também tem que entender isso também, porque não é simplesmente você dar uma alta. Né? Você tem que ver se o paciente está pronto para dar uma alta, né? Enfim, até eu costumo fazer um acompanhamento durante a alta, né? E tal, não desligar um paciente assim, tipo, você tá de alta, tchau. Né? A gente começa a dar um espaçamento entre as sessões, né? Se é de uma em uma semana, vamos fazer de 15 em 15. O paciente tá ok? Vamos se ver mais uma vez por mês, né? E tá até para a gente acompanhar esse processo, realmente, se ele está pronto, como é que ele está lidando com isso. Uma outra coisa que você falou é exatamente dos jornais, né? Cada vez mais eu vejo, por exemplo, algumas pessoas que costumam assistir alguns jornais que só passam tragédias, eu não posso falar o nome, que eu tenho medo da live ser cortada e tal. E as pessoas, elas ficando até com medo, por exemplo, de sair na rua, cara. De sair na rua e às vezes a pessoa ser assaltada, por exemplo, ou ser assassinada, umas coisas assim mais extremas e tal. Então a gente tem que cuidar mesmo do que a gente está vendo, né? A gente olhar um pouco para si, né? Enfim, até estava me lembrando, e é super legal, assim, o pessoal da psicologia ainda tem muito preconceito com ele, assim, mas eu achei assim, bem interessante, até com um amigo meu que estuda psicologia, que postou no Insta dele esses dias um vídeo do Augusto Cury, que fala exatamente dessa questão da quarentena, de se olhar, de conversar com as pessoas que estão ao nosso redor, e tal, assim, e foi bem interessante até, eu achei bem legal, enfim, assim, a proposta que ele falou, assim. Acho que deve ter no canal dele alguma coisa, assim, eu não procurei para ver. Eu vi no Instagram da pessoa mesmo, mas eu acho que esse é o momento para isso. Então, até o Thiago já saiu, mas eu ia jogar um exemplo da fisioterapia com a psicologia, de uma forma diferente, ou até de uma criação de uma criança. Como assim? Agora eu vou fazer uma análise. Peraí. O que você falou da psicologia com o quê? Eu ia fazer uma analogia entre a psicologia e uma criança, ou até mesmo com outras funções, igual o Thiago estava presente. Ele é fisioterapeuta. Eu ia jogar um exemplo diferente. Deixa eu ver o que o Lino enviou. As pessoas acabam entrando em pânico em assistir esse tipo de programação.
É verídico. As pessoas por causa disso. E como eu falei, você começa a se alimentar dessas informações. Agora, fazendo a analogia que eu tinha falado, é assim. O paciente que entra na depressão, essas coisas, vou pegar os dois exemplos. O primeiro, que eu já tinha falado de fisioterapia, como que eu ia linkar é assim. Uma pessoa se machucou, vou falar que quebrou uma perna. Vou pegar um exemplo. Uma coisa bem radical. E tem que fazer uma fisioterapia para voltar a andar. Na psicologia, você teria que dar estímulos para pessoas conseguir viver a vida sem sentir aquela angústia, não que não vai ter mais, mas conseguir conviver com aquilo e voltar a seguir sua vida novamente. Conseguir voltar a praticar o que ele fazia antes, tudo sem sentir tanta angústia. No caso da fisioterapia, poder sentir poder andar novamente sem sentir dor, poder andar com desenvoltura. Poder ir na parte da analogia de uma criança seria a pessoa que entra em depressão, teoricamente, o psicólogo vai fazer esse acompanhamento em ver ele engatinhar, dar incentivos para ele poder ir engatinhando, depois ele vai começar a andar, cair. Vamos dizer que o psicólogo seria o pai, né? Ou a mãe, que segura a mão e dar a caminhar. E esse acompanhamento, depois de 15 dias, de mês em mês, seria esse acompanhamento mais longo, que é tipo, o filho já está começando a aprender a andar, mas ainda precisa tomar um cuidado para ele não cair novamente. De vez em quando você tem que segurar a mão, vai dar estímulos para ele, que seria a parede, tudo isso para poder caminhar, para depois ele voltar a andar e seguir a vida dele. Eu fiz uma analogia, não sei se é uma analogia legal. Na verdade, quando eu falo de 15 em 15 dias, na verdade o paciente já está correndo, né? E tal. A questão da gente fazer esse desligamento progressivo, a primeira intenção é que ele não sinta tanto esse desligamento assim de uma hora para outra, né? Que isso não tem impactos psicológicos nele naquele momento, né? A segunda questão é da gente fazer um certo acompanhamento para a gente entender se o que a gente viu realmente, se ele realmente está conseguindo lidar com aquelas situações de forma tranquila e sozinho, né? A gente acompanhar para ver realmente, né, se está sendo isso, se é isso mesmo que a gente pensou, porque às vezes os pacientes enganam a gente também, né? Às vezes a gente acha que o paciente está pronto, e às vezes a gente não está. Às vezes a gente começa um desligamento e o paciente regride, né? Isso também tem que ser trabalhado em psicoterapia. Isso nunca aconteceu comigo, mas é uma possibilidade que pode acontecer também. E tal. E é mais por conta disso mesmo, para não ser, ao meu ver, para não ser nada muito brusco, né? Porque algo muito brusco, para mim, teria um impacto extremamente negativo na evolução desse paciente, ao meu ver, assim. Então, é mais assim, olha, o paciente já está correndo já, eu só quero acompanhar para ver se essa corrida vai ser constante, né? Se ele vai conseguir continuar correndo sozinho. O Linho perguntou, tem como saber se o paciente está mentindo? Tem! Tem! Na verdade, né, primeiro que a gente tem que entender se o paciente ele tem algum tipo de patologia ou não. Porque alguns pacientes, literalmente, não é que eles estão mentindo. Dependendo do que o paciente tem, às vezes ele está alucinando mesmo. Ele acredita que aquilo é verdade, então ele vai contar para você. Mas se for, digamos assim, um paciente mais racional, mais normal, digamos assim, apesar de eu não gostar muito dessa palavra normal, mas eu acho que é uma palavra que talvez faça vocês entenderem melhor a minha ideia, o que eu estou te dizendo, né? É importante que a gente entenda que uma mentira nunca dura muito tempo, né? Em algum momento, esse paciente vai contradizer aquilo que ele falou, né? E tal. Ele vai dar alguma informação contradizendo aquilo. Então, assim, quando o paciente está mentindo, a gente sabe por isso e porque ele dá sinais corporais também. Um paciente que está mentindo é que não dá para vocês verem aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo colocar meu celular aqui para vocês verem. Um paciente que está mentindo, normalmente, ele fica extremamente nervoso. Então, o que ele faz? Ó, começa a mexer a mão, assim,
começa a colocar a mão em algum lugar, começa a suar, assim, ou começa a gaguejar. Ele também dá sinais corporais também de que está mentindo também. Alguns pacientes começam a ficar muito nervosos quando estão mentindo, né? Então isso também são sinais que dá para a gente entender que o paciente está mentindo. Daí a gente tem que contextualizar tudo o contexto que ele trouxe até aquele momento, o que está acontecendo, para a gente entender por que ele está mentindo, né? Porque se o paciente está mentindo, ele não está mentindo à toa também, tem um motivo. E daí a gente, com o contexto do paciente e tal, a gente consegue mais ou menos traçar o porquê que ele está mentindo. Em alguns casos, a gente até confronta literalmente algumas informações, de repente, se for o caso, assim. Nunca aconteceu comigo também em clínica, até o exato momento, pelo menos não. Mas, dependendo do caso, a gente pode até confrontar, mas eu também não sei se seria uma boa ideia. Depende também da personalidade do paciente, se isso ia acrescentar alguma coisa no processo dele ou não. Eu acho que tem muitas coisas a serem pensadas quando a gente pensa em mentira, literalmente, assim. Só, deixa eu ver se uma coisa. Quem tá... O Linho, o Linho, respondido a pergunta, dá um joinha se for respondido. Mas aí, hoje, eu tinha até botado no tema, né, mantenha a calma, é por causa disso. Porque acho que a psicologia hoje é fundamental para esse setor em geral, né? Porque as pessoas estão cada dia mais numa correria, né? Que não estão tendo tempo nem para vir mais, né? Até um pessoal, assim, saiu pelo CRP, que eles estão também fazendo os cadastros, literalmente, para a gente conseguir, a nossa turma de profissionais, conseguirem ajudar realmente essas pessoas a lidarem com esse momento, né? Porque se a gente pensar, não é só o coronavírus que está acontecendo. O que acontece? Esse coronavírus, às vezes, pode, por exemplo, pegar uma pessoa de risco. E essa pessoa, por exemplo, vinha a óbito. E nesse momento, uma família, por exemplo, não pode se despedir da pessoa, né? Não tem condições de se despedir, até por conta que pode ser infectado, milhões e milhões de coisas e tal. E as pessoas acabam meio que não conseguindo lidar com isso também. Então, por isso que a gente está se mobilizando. Eu estou me mobilizando lá no meu canal, estou na Chave da Questão, como eu falei. Estou em vários lugares, estou no meu WhatsApp conversando com algumas pessoas que estão precisando também. Estou fazendo atendimento online. Nossa, eu estou numa correria imensa, assim, com essas coisas todas. E tal. Mas a gente está se mobilizando literalmente para poder ajudar essas pessoas, realmente, porque a gente não estava esperando, né? Na verdade verdadeira, né? A gente, no fundo, a gente já sabia que isso ia acontecer aqui, né? Até por conta que foi na China, depois nos Estados Unidos, foi avançando para vários lugares, né? Era natural que chegasse aqui, mas a gente não estava esperando mesmo, assim. E tal, se a gente pensar. Então, a minha classe de profissionais, felizmente, está se mobilizando bastante para ajudar essas pessoas. Eu vejo muitas pessoas, como eu falei anteriormente, fazendo psicoterapia com preço social e tal, e é bem interessante. Eu estou gostando de ver a mobilidade dos meus colegas de profissão em direção a isso. Tá sendo bem interessante. Foi uma união, né? Porque perceberam, como diz, o fato. Tipo, na verdade, várias coisas hoje que acaba sendo uma válvula de estopim, né? Vamos dizer assim. Uma válvula para fazer a pessoa entrar em um estado de choque. Cada um sempre existiu. Aí. Hã? Não, fala, depois eu falo. Sempre existiu. Tanto que o psicólogo, o psiquiatra, principalmente o psicólogo, ele vai avaliar o que foi aquela causa, né? O que causa aquilo na pessoa. Qual que é o fato.
Agora, o principal motivo é a doença, a pandemia e tal. Só que sempre vai existir, como diz, um fato que leva aquilo. Às vezes tem ligação da infância, às vezes tem uma ligação de alguma decepção na vida, alguma coisa que foi realizada. Agora virou pandemia de ter que se viver em um momento que você está acostumado a ter o ambiente livre, ter que viver dentro de um ambiente clausulado. E a pessoa entra em um... Agora é essa válvula, como diz, essa válvula que causa o estado de pânico. Mas sempre existe uma válvula. Sempre existiu. E eu acredito que sempre vai existir uma válvula que leva a pessoa a entrar em um estado depressivo, de pânico, e entre outras questões e mais, né? O que eu tô gostando de ver também, e eu acho isso muito interessante, a gente não vê muitos psicólogos no YouTube, no Instagram, você vê até alguns, mas muitos assim, né? Não, agora que estão entrando, eu tô achando assim super interessante, até porque assim, né? Eu vejo muito isso na minha prática também. Algumas pessoas ainda têm muito preconceito com a figura da gente, né? Ainda, né? Muitas pessoas olham, eu não vou no psicólogo porque é médico de louco, só vai quem é louco e tal, quem tem problema, né? E a coisa não é assim, né? A gente vai no psicólogo às vezes sim, porque a gente tem alguns problemas, mas a gente vai no psicólogo também para a gente ter um autoconhecimento também, a gente se conhecer melhor. Quem que sou eu? O que que eu gosto de fazer? Quem que é a pessoa? Que características de personalidade eu tenho? Quais são os meus defeitos? Para a gente se conhecer, porque quando a gente se conhece, a gente acaba lidando melhor com a nossa realidade e conosco mesmo, né? Então eu estou vendo essa desmistificação da figura do psicólogo que eu estou achando super interessante. Tem outro mito, tem mais uns 2 mitos aí, bem comum, que eu estou achando assim fantástico, porque estão tirando também um pouco disso, assim, né? Primeiro que psicólogo, né? Eles não, as pessoas acham que a gente não tem problema, né? Que a gente não chora e que a gente sabe lidar com tudo. E a coisa não é bem assim. Somos seres humanos, acima de qualquer outra coisa. E às vezes é um pouco até mais difícil, porque além de lidar com o nosso problema, a gente tem que ajudar o outro a lidar com os problemas dele, né? A segunda coisa é que a gente fica o tempo todo falando dos nossos pacientes, né? Isso tudo tá caindo por terra agora, com os psicólogos na mídia, né? Eu tô vendo bastante psicólogo falando nas redes sociais, super ativos, assim. Tá sendo bem interessante realmente esse processo de humanização da figura do psicólogo. Eu acho bem legal e eu acho muito positivo isso também. Sim, não, porque hoje, infelizmente, agora foi um momento que tipo, os psicólogos teve que sair da área de ficar apenas no. Eu já tenho o nome agora. De ficar apenas nos seus consultórios. Consultório? E teve que ir para, como diz, para frente, né? Tipo, para a mídia. Porque a situação atingiu um novo patamar. Que agora ninguém vai no consultório. Por ter que ficar em casa e tal, ter que achar metodologias, como diz, novas, né? Achar novos meios. Aí eu não vou entrar nessa parte, que já entraria na parte de empreender, né? Em situações de crise, situações que te complicam, sair da área de comodismo, de conforto e inovar. Tipo, se o paciente não vem até mim, uma metodologia de ir até ele. E isso é algo que está faltando muito na nossa classe, viu? Gente que oriente a gente, por exemplo, como fazer o nosso marketing, como que eu consigo outros pacientes, como é que eu divulgo o meu trabalho. Eu vejo que é algo assim que falta muito também na nossa classe, assim, umas orientações disso e umas orientações profissionais também, porque eu conversando com umas amigas minhas, e a gente chegou à conclusão que se a gente talvez tivesse uma orientação profissional dentro da faculdade, talvez, a gente não saísse tão embananado assim, às vezes. Saber para onde eu vou, o que eu preciso fazer. Porque muitas coisas que às vezes a gente quer fazer depois da graduação, a gente precisa começar lá na graduação.
às vezes com iniciação Vai científica, acabar em 7 trabalho. segundos. Oi? A live tá acabando.